Resumo do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Segunda parte. Nesta segunda parte da série sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, iremos conferir a parte especial da lei, iniciando pelo capítulo 1, ou seja, as disposições gerais do título 1, que se refere à política de atendimento. Em seu artigo 86, o documento afirma que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente se fará através de um conjunto articulado de ações governamentais e também não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de modo que respeitem as linhas de ação estabelecidas no artigo 87, que são as seguintes: inciso 1º, políticas sociais básicas; inciso 2º, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências; inciso 3º, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4º, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5º, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 6º, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Inciso 7º, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. O artigo 88, por sua vez, define as diretrizes da política de atendimento, de modo que se devem observar os seguintes incisos. Inciso 1º, municipalização do atendimento. Inciso 2º, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3º, criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Inciso 4º, manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 5º, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. Inciso 6º, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social. Inciso 7º, mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso 8º, especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil. Inciso 9º, formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e também o seu desenvolvimento integral. Inciso 10º, realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. No segundo capítulo, que se refere às entidades de atendimento, iniciamos com a seção 1, que trata sobre suas disposições gerais, estabelecendo em seu artigo 90 que as entidades de atendimento
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, de modo que se faça em regime de: inciso 1º, orientação e apoio sociofamiliar; inciso 2º, apoio socioeducativo em meio aberto; inciso 3º, colocação familiar; inciso 4º, acolhimento institucional; inciso 5º, prestação de serviços à comunidade; inciso 6º, liberdade assistida; inciso 7º, semiliberdade; inciso 8º, internação. No primeiro parágrafo do artigo 91, vemos que será negado o registro à entidade que, conforme as alíneas: alínea A, não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; alínea B, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei; alínea C, esteja irregularmente constituída; alínea D, tenha em seus quadros pessoas inidôneas; alínea E, não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. O artigo 92, por sua vez, nos apresenta os princípios das entidades que desenvolvem programa de acolhimento familiar ou institucional, que são estabelecidos nos seguintes incisos: inciso 1º, preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; inciso 2º, integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa; inciso 3º, atendimento personalizado e em pequenos grupos; inciso 4º, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; inciso 5º, não desmembramento de grupos de irmãos; inciso 6º, evitar, sempre que possível, a transferência para outras unidades de crianças e adolescentes abrigados; inciso 7º, participação na vida da comunidade local; inciso 8º, preparação gradativa para o desligamento; inciso 9º, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. É importante ressaltar que no artigo 94-A percebe-se a preocupação com o bem-estar das crianças e adolescentes que são atendidos pelas entidades. Haja vista, preconiza que as entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos. Na seção 2, percebemos a importância da fiscalização das entidades, uma vez que o artigo 97 preconiza que são medidas aplicáveis às entidades de atendimento sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1º, as entidades governamentais. Alínea A, advertência. Alínea B, afastamento provisório de seus dirigentes. Alínea C, afastamento definitivo de seus dirigentes. Alínea D, fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2º, as entidades não governamentais. Alínea A, advertência. Alínea B, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. Alínea C, interdição de unidades ou suspensão de programa. Alínea D, cassação do registro. Conforme o artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente se fazem necessárias quando os seguintes direitos forem ameaçados ou violados. Inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2º, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Inciso 3º,
em razão de sua conduta. No que tange às medidas específicas de proteção, estas devem seguir alguns princípios estabelecidos no parágrafo único do artigo 100. São eles: inciso 1º, condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Inciso 2º, proteção integral e prioritária. Inciso 3º, responsabilidade primária e solidária do poder público. Inciso 4º, interesse superior da criança e do adolescente. Inciso 5º, privacidade. Inciso 6º, intervenção precoce. Inciso 7º, intervenção mínima. Inciso 8º, proporcionalidade e atualidade. Inciso 9º, responsabilidade parental. Inciso 10º, prevalência da família. Inciso 11º, obrigatoriedade da informação. Inciso 12º, oitiva obrigatória e participação. O artigo 101, por sua vez, estabelece as medidas protetivas passíveis de serem determinadas pela autoridade competente. São eles: inciso 1º, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Inciso 2º, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3º, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inciso 4º, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Inciso 5º, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6º, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 7º, acolhimento institucional. Inciso 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9º, colocação em família substituta. O artigo 103 considera como ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, ressaltando, conforme o artigo 104, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Dos direitos individuais, destaca-se, conforme o artigo 106, que nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O capítulo 3, referente às garantias processuais, estabelece em seu artigo 111 as seguintes garantias. Inciso 1º, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2º, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3º, defesa técnica por advogado. Inciso 4º, assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Inciso 5º, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6º, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Já as disposições gerais do capítulo 4, que dizem respeito às medidas socioeducativas, determinam, em seu artigo 112, as seguintes: inciso 1º, advertência. Inciso 2º, obrigação de reparar o dano. Inciso 3º, prestação de serviços à comunidade. Inciso 4º, liberdade assistida. Inciso 5º, inserção em regime de semiliberdade. Inciso 6º, internação em estabelecimento educacional. Inciso 7º, qualquer uma das previstas no artigo 101, dos incisos 1 ao 6º.
Na seção 2, consta o artigo 115, onde estabelece que a advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Na seção 3, da obrigação em reparar o dano, o artigo 116 determina que, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Já na seção 4, que trata sobre a prestação de serviços comunitários, temos o artigo 117, onde consta que a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. O artigo 119 da seção 5, por sua vez, trata sobre o item liberdade assistida, que necessita de ter um orientador durante todo o cumprimento da mesma, cuja função inclui, dentre outros, os seguintes encargos. Inciso 1º. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2º. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Inciso 3º. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4º. Apresentar relatório do caso. No que diz respeito ao regime de semiliberdade, o artigo 120 estabelece que ele pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Em conformidade com o artigo 122, presente na seção 7, a internação só pode ser aplicada quando: inciso 1º, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2º, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Inciso 3º, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. No capítulo 5, que trata sobre a remissão, determina, no parágrafo único do artigo 126, que, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Já no título 4, no seu artigo 129, que diz respeito às medidas aplicáveis aos pais ou responsável, temos as seguintes. Inciso 1º. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção familiar. Inciso 2º. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 3º. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 4º. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 5º. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Inciso 6º. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Inciso 7º. Advertência. Inciso 8º. Perda da guarda. Inciso 9º. Destituição da tutela. Inciso 10º. Suspensão ou destituição do poder familiar. É importante ressaltar que o artigo 130 da lei determina que, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. E aí, gostou do vídeo?
Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!